O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia junto à margem na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e o seu ensinamento dizia: escutai, o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muitas terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 70 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que acolhem, mas não enxergam, para que olhem, mas não enxergam, e escutem, mas não compreendem, para que não se converta e não sejam perdoados. Ele disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis as coisas de outras parábolas? Bom, o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que deles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo que a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmas. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto, a fim de que aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 70 e outro 100 por um.
Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, uma das parábolas tão conhecidas por nós, mas que se dá um ponto muito interessante. Um semeador sai a semear. Até aí está tudo bem. Ele lança a semente. Ele joga a semente. Ele joga a semente com abundância. Ele não é mesquinho. Ele lança aquela semente. Bom, a parábola nos fala que quem toma a iniciativa é Deus. É Deus esse que lança a semente. Quantas capacidades temos somente aqui entre nós. Quantas coisas belas tem entre nós. Cada um de nós é um daqueles terrenos. Porém, enumerar esses terrenos somente algo muito pessoal. Só eu posso dizer que terreno sou eu. Ou somente eu posso dizer como eu hoje estou sendo um terreno, ou que tipo de terreno hoje eu estou sendo. E aqui é interessante que ele vai mostrar cada terreno, de um terreno que cai em terra pedregosa, aquele terreno que cai em terra pedregosa é a semente que cai naquela terra, cresce, desenvolve, mas não tem raiz. Assim entramos na nossa catequese, crescemos, mas não conseguimos desenvolver muitas vezes. Nós vemos isso acontecer ano após ano. Um terreno que cai em terra com espinho, o espinho cresce e sufoca aquela semente, ou seja, aquela semente que cai nessa terra de espinho, são os outros contravalores que nós vamos adquirindo com a vida. Nós conhecemos pessoas, nos envolvemos com pessoas que nem sempre têm a mesma fé que nós, que nem sempre têm o mesmo interesse que nós, e acaba nos sufocando com os valores que elas têm. Sufoca a semente. A semente que cai em terra boa é aquela semente que ouve a palavra, dá atenção à palavra. O que nós precisamos entender que Deus semeou semente muito boa em todos os terrenos. O fruto desse terreno depende sempre de quem recebe, porque a palavra foi anunciada. O resultado dessa palavra não depende de quem anunciou, depende de quem recebe. Então, Deus não é culpado se lançou a boa semente e você não é o terreno que a semente foi boa, que a semente foi lançada. Aparentemente, parece um fracasso de quem lançou a semente. Não deu certo.
Não deu certo. É como um pai, uma mãe que educa o filho. Ontem eu atendo na comunidade terapêutica e eu dizia hoje de manhã, o atendimento é sempre muito complicado, muito difícil, porque tem muitas demandas da história da vida. Porém, é importante dizer quem é culpado: o pai e a mãe, que a semente do mal entrou naquele coração e hoje tornou-se um drogado. Pessoas de todos os níveis sociais. Tem um que tem 3 faculdades. E como é que é isso? Quem é culpado? E sempre nós temos a tendência de culpar alguém pelos nossos fracassos. E aí nós vamos justificando os nossos fracassos, mas a educação do pai e da mãe foi muito boa. E nós vamos percorrendo outros caminhos e depois o resultado é catastrófico, terrível. Então hoje nós precisamos perceber que Deus não é um frustrado. Deus não é frustrado, porque Ele lançou boa semente. Quem acolhe a semente de forma inadequada não colherá o fruto da semente boa. Então, todos nós aqui, amados irmãos, temos consciência da palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus. Esta parábola que hoje estamos a proclamar já é conhecida por nós, mas se faz necessário acolhê-la ou não acolhê-la, e aí não depende de Deus. Não depende de Deus você ser católico. Isso não depende de Deus. Não depende de Deus você ir para a missa com disposição de rezar. Não depende de Deus. Se você vem para a missa sem disposição de rezar, isso não depende de Deus. Então, a semente é sempre boa. É você que deve dizer qual é a qualidade do seu terreno para acolher a palavra de Deus na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.